Cara, faz uns dias que eu não paro aqui pra gravar, hein? E tem bastante material, cara. Eu não deixei de pensar, tá? Mas acho que eu vou gravar alguma coisa pra vocês aqui. Cara, faz tempo que eu não volto aqui, hein? Pra gravar aqui, pra ficar em casa. Tô me sentindo muito bem, muito à vontade nos meus lugares. Inclusive nos meus lugares. Isso é preocupante. Mas eu tava pensando em gravar alguma coisa pra vocês. Eu sinto falta às vezes, sabe? De vir aqui, ligar aí o celular, sentar aqui, pegar os meus papéis, as minhas anotações aqui, destacar um ou outro assunto. Eu me sinto incomodado às vezes em falar algumas coisas que eu vejo que a maioria não fala. Por exemplo, quando eu vou escolher o tema aqui, eu tento fugir do algoritmo. O que é isso? Eu tento fugir do assunto modinha do momento. Que é pra, sei lá, cara, dar uma diversificada, inclusive no seu cérebro, pra dar uma relaxada. Apesar de que os temas que eu abordo não são tão relaxantes assim. Alguns são até preocupantes. Então eu estava pensando aqui em falar sobre inteligência artificial com vocês, num cenário apocalíptico, é lógico. Estava pensando em fazer algumas críticas e observações sobre essa questão dos combustíveis no Brasil, que tem preocupado principalmente o presidente idiota da República, e aí tem reflexos, na condução da massa, na opinião pública, porque é muita bobagem, é muita mentira sendo produzida aí. Eu também pensei em falar sobre a Amazônia, ali o Vale do Javari, e tudo que envolve, aquele local onde foi assassinado lá o jornalista e o indigenista brasileiro lá, o Bruno Pereira. E tem alguns detalhes que merecem, ser destacados, sim, para você entender a dinâmica, do local, e aí você entender o porquê dos crimes, porquê dos assassinatos como esses, o porquê que esse governo defende tanto bandido, principalmente que atua naquela região, como grileiros, madeireiros, todo tipo de explorador, de recurso natural de maneira ilegal, garimpeiros, traficantes. E esse governo gosta muito da atividade desse pessoal. E aí gera sim uma necessidade de falar real. Pouca gente fala. Talvez para não se comprometer, às vezes, de ter uma opinião crítica demais, e às vezes utilizar palavras meio agressivas demais, e aí o próprio algoritmo do YouTube te identificar como uma potencial ameaça, ou um cara, não bem visto pela comunidade, ou incomodar a opinião de outras pessoas, cara. Mas não tem como. Vou falar de um assunto que parece que a galera também gostou de falar num determinado momento e agora acho que não está mais na moda. Não é mais legal porque não funcionou. Que é a guerra na Ucrânia. Lembra que tinha toda uma mobilização, da imprensa, da mídia e alguns influenciadores que abusam do algoritmo, pegando o tema modinha? E todo mundo falava da guerra, todo mundo tinha opinião sobre a guerra, na maioria defendendo o lado da Ucrânia, as vítimas da Ucrânia, os vilões da Rússia e tal. E parece que não funcionou muito, porque o Putin pouco se importou, com toda essa guerra de propaganda, essa guerra de desinformação, continuou lá nos seus planos. A Ucrânia, foi utilizada como bucha de canhão pela OTAN e pelos Estados Unidos, e a guerra continua. Não é que a guerra acabou, é que acabou a vontade da galera de falar sobre a guerra, porque mentiram demais, e foram pegos, desmascarados muitas vezes, e agora eles não têm credibilidade para ficar falando sobre o tema, como falavam antes. No Brasil é modinha, era legal falar aqui de guerra na Ucrânia, que eu sou a favor da Ucrânia, não sei o que, não sei o que, e de repente não é mais. Vamos falar de outra coisa qualquer aí. Sempre tem um outro tema mais polêmico, que a galera cansa, dos temas antigos, de um dia para o outro o tema já muda, a moda muda. Você já percebeu ali, em se tratando de guerra na Ucrânia, que quem começou a guerra, quem realmente estava por trás, e eu denunciei aqui, que era a OTAN, que nada mais é que um cavalinho de guerra dos Estados Unidos, que foram eles que provocaram toda a situação de conflito ali com a Rússia, que culminou com a guerra e a invasão da Ucrânia.
né? E eles não querem terminar a guerra. É só você observar quem é que está alimentando a resistência ucraniana hoje, né, que são países da União Europeia e o próprio Estados Unidos. Estão injetando milhares e milhares de dólares, logicamente que em empréstimos de suaves prestações a serem recebidas depois, né, e muita arma, que também não é de graça, tá, que eles vão cobrar depois. Então você percebe que toda hora você vê a notícia de a Suécia enviou armamento, Portugal enviou armamento, Alemanha enviou armamento, França enviou armamento, Estados Unidos enviaram milhares e milhares de dólares, né, em armamentos para a Ucrânia. Então são eles que alimentam a resistência ucraniana, né, o que acaba prolongando a guerra. Então faz todo sentido quando eu digo para você quem foi que provocou a guerra, né, que são os mesmos que não querem que ela acabe. É só observar quem continua, né, que já era para ter tido um acordo, já era para ter, né, a Rússia atingido seus objetivos, estabilizado ali seus movimentos militares, a Ucrânia, né, viu que fez merda e recuar e baixar a cabeça e pedir pinico lá pro Putin e acabou o problema. Não estou falando que o Putin tá certo, mas, cara, quem puder mais chora menos, né? Ele não vai chegar lá e dar um tapa na cara de um urso e achar que o urso vai ficar quieto e que tá tudo certo. Ah, eu sou fraquinho, eu sou indefeso, o urso não pode fazer nada comigo. Cara, o cara que mandou você dar o tapa na cara do urso vai sair correndo primeiro que você. Entendeu? É o que aconteceu lá na Ucrânia. A guerra hoje, naquela região, né, como eu estava dizendo para vocês, só se estende por conta, primeiro, da estratégia adotada pela Ucrânia, né, para resistir, né, e acabar estendendo a guerra, o que é interesse de outras pessoas. Uma vez que as forças armadas da Ucrânia foram destruídas, eu acho que é a palavra melhor que se encaixa aqui, né, toda a máquina de guerra ucraniana foi destruída, dizimada, né, destroçada pelo avanço das tropas russas, né, onde eles perderam, né, toda a sua capacidade bélica como exército, né, com grandes tropas sendo mobilizadas ali, blindados, né, a sua força naval também foi totalmente, né, atropelada, né, pelo poderio russo, e a força aérea, que numa guerra moderna é essencial para qualquer plano de ataque ou defesa. Não existem mais aeroportos viáveis em zona de guerra dentro da região da Ucrânia, né? O poderio, né, aéreo da Rússia é muito superior, destruíram os aeroportos, destruíram todo o suporte logístico da máquina de guerra da Ucrânia, né? E não tem como, né, a Ucrânia resistir, né, em embate de forças. O que ocorre hoje na Ucrânia é que eles recuaram as suas forças para alguns pontos estratégicos, né, principalmente tentando ali, né, prolongar a guerra na região da bacia de Donbass, que era o objetivo russo original, né. Então eles tentam mobilizar forças de maneiras isoladas, né, como assim? Eles criam focos de guerrilha. Foi isso que restou para a Ucrânia. Focos de guerrilha. São pequenos grupos militares que têm facilidade em deslocamento, inclusive até, né, para sumir do fronte de batalha, fazem ataques rápidos, desaparecem, né, e sempre estão localizados em regiões onde é complicado a atuação de grandes forças, né, de grande mobilização de tropas, grandes colunas de blindados e homens. É aquela questão daquela guerra bairro a bairro, sabe? Janela a janela, esquina a esquina, beco a beco, o que complica, né, para soldado, principalmente invasor, né, e facilita para o guerrilheiro. O cenário de guerrilha adotado pela Ucrânia é o que restou para eles. Pequenos grupos, né, com uma certa autonomia de ação, mas com a facilidade de comunicação, né, pela modernidade, né, dos instrumentos de comunicação hoje, né, e permitem que eles continuem resistindo. Esse é o primeiro ponto, né, do porquê que a guerra se estende. O cenário de guerrilha. Não restou muito para a Ucrânia, a não ser partir para a guerrilha. Pequenos grupos, deslocamento rápido, guerra fantasma, né, ataques covardes, né, ataques naquele sentido de terrorismo, né, são armadilhas, emboscadas. É isso que restou para a Ucrânia. A gloriosa Ucrânia que queria combater a Rússia. E para os russos é complicado esse cenário, como eu já disse para vocês antes, porque essa estratégia de guerrilha é muito covarde por parte da Ucrânia, porque eles utilizam os civis que não conseguiram sair do local, né, eles utilizam esses civis, que muitas vezes foram impedidos de sair daqueles locais, como escudos.
Porque seria fácil para as forças russas não expor os seus homens ao cenário de guerrilha. Era só vir com um bombardeio em massa nas regiões onde tem focos de guerrilha, focos de resistência, e acabar com tudo. Né? Com caças, helicópteros de ataque, né? Ou artilharia de longo alcance ou médio alcance, mísseis de cruzeiro. Era fácil vir, tem um foco de guerrilha naquele bairro. Você transforma aquele bairro num grande deserto, acaba com tudo e não tem foco de guerrilha. E aí os seus homens, né, e toda a sua máquina de guerra não fica exposta. Né, no cenário que eu falei, que é desfavorável ao invasor muitas vezes. É mais fácil para quem está, né, atacando e correndo do que para quem está invadindo. Então, a desproporção de forças não vai levar muito em consideração nesse cenário de guerrilha, porque tem civis. E os russos não querem matar os civis. Diferente do que passaram para vocês, do que você imagina. Não é fácil para você ordenar seus homens, né, e toda a sua máquina de guerra, transformar um bairro cheio de civis em poeira para matar 2, 3 guerrilheiros que estão escondidos ali. Diferente dos Estados Unidos, quando eles atuaram no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria. Um pequeno foco de resistência de guerrilha ali, né, já era visto como um alvo prioritário. E aí que se dane os civis. Explodam os civis. Pelo menos pegamos os terroristas. E os russos não estão aderindo, né, a essa estratégia de fazer o mesmo que os americanos fizeram. Então eles acabam, né, tendo que ir palmo a palmo, bairro a bairro, beco a beco, janela a janela, nesse cenário de guerrilha que é desfavorável para eles. Então é uma estratégia covarde porque você coloca os civis, né, como escudo, né, no meio do fronte. Né, que é para impedir as forças russas de fazer o que faz hoje uma guerra moderna, que é exterminar com ataque aéreo, bombardeio em massa. Mas quem é que alimenta essa resistência ucraniana? As armas que estão vindo da União Europeia, através ali da comunidade da OTAN, né, que muita gente ali fabrica arma e adora guerras, né, por isso que eles fabricam as guerras também, e injetam armas, que não são de graça. Colocam armas nesse cenário de conflito porque eles estão ganhando dinheiro com isso. E quem mais ganha dinheiro em conflitos hoje, além, é lógico, né, das suas estratégias de dominação mundial, é os Estados Unidos. A sua máquina de guerra necessita estar em atividade, necessita vender armas. O complexo industrial militar norte-americano, né, que domina o Deep State, né, o governo profundo dos Estados Unidos, ele precisa de guerras para chegar aos seus objetivos. E precisa de guerras para vender suas armas. Ponto. Então, é muito bom para eles estender a guerra ali, é muito bom para eles o cenário de guerrilha, que acaba prolongando a guerra, que se danem os civis, que se dane se muita gente vai ficar ali, né, sendo vítima de tudo que acontece numa consequência de guerra. Vamos injetar a arma lá. Então os guerrilheiros da Ucrânia acabam ficando, né, ali, sobrevivendo ainda, com essas armas que vêm de fora, e muita grana. Não se esqueça disso. Tem muita grana rolando ali, tá? O primeiro problema que você pode notar num cenário como esse ali na Ucrânia, né, é que os mercenários, que não são fanáticos, como membros do Batalhão Azov, por exemplo, porque o fanatismo é muito interessante para você fazer as tais guerras híbridas, tá? Para promover, né, milícias ou, sei lá, uma mobilização de massa para chegar aos seus objetivos. Você vem e chama um líder, né, religioso ou um líder, né, de, sei lá, de ideologia, que comanda ali um grande grupo de pessoas, né, dá dinheiro para ele, e aí ele, com as suas palavras, com o seu discurso, com as suas ideias, mobiliza aquela massa de fanáticos para fazer qualquer coisa. Por isso que para eles é muito legal eles usarem como mercenários gente do batalhão islâmico, por exemplo. Al-Qaeda, né, ou seus derivados que existem por lá. Né, comunidade islâmica, Estado Islâmico. Né, é muito bom para eles usar a jihad. Porque são fanáticos, e aí você não precisa pagar um fanático. Você só precisa assoprar no ouvido de um fanático e ele faz o restante sozinho. Cumpre as ordens, por mais bizarras e suicidas que sejam, ele vai cumprir com gosto ainda, porque ele acha que ele vai ter alguma recompensa, por exemplo, num paraíso. Só que nem todo mundo é fanático, como os membros do Batalhão Azov. Muita gente ali é mercenário, principalmente as lideranças que dominam esses fanáticos são mercenários. E mercenário, cara, tá onde tá a grana. Ele vai fazer o que você mandou ele fazer e pagou para ele fazer aquilo. O problema é que nem sempre o mercenário está disposto a morrer, né?
E mercenário é bandido, cara. Mercenário não tá, além de não estar disposto a morrer, ele não tá ali, né, para perder dinheiro. O que ele vai fazer com o dinheiro se ele morrer, por exemplo? Então ele pega muita grana e às vezes ele não cumpre as ordens, não cumpre a missão que foi dada a ele. Então o dinheiro que está sendo investido ali na Ucrânia está sumindo, né, em grande parte, nos esquemas de corrupção, onde tem autoridades que fazem aquela interligação com os mercenários ali, com as tropas de resistência, some nos esquemas de corrupção ali e some na mão dessas lideranças. Então é muita grana entrando, né, de maneira legal para o governo ucraniano, né, e aí você vê que os Zelensky continua, né, entusiasmado em continuar com essa guerra que já está perdida, e só quem leva prejuízo com a extensão dessa guerra é a Ucrânia, que cada vez perde mais espaço do seu próprio território. Né? E também aquela questão da grana que está entrando para essas lideranças. Então, além da corrupção, que está virando um ralo de grana ali naquele local, essas lideranças que comandam os fanáticos, que comandam a resistência, estão colocando dinheiro no bolso e saindo fora. Não tem aquele entusiasmo, aquela empolgação toda para resistir se não tiver a grana. A grana entra, só que não está chegando lá onde deveria. Né? E pode estar abastecendo muita atividade legal, na verdade. Você sabe que a CIA ela gosta de colocar grana, né? Eles fabricam dólar, né? Eles têm máquinas para fabricar dólar, então eles fabricam dólar, jogam na mão dessa galera, cria-se um verdadeiro universo de mercado negro desse dólar rolando ali na Ucrânia, né? Porque tudo está em falta numa região em guerra, comida, água, né? O local para sobrevivência, tudo falta. Então tudo é caro. E quem tem grana vira rei nessa região. E aí tem dólar demais no mercado negro da Ucrânia hoje. As armas, que é um outro grande problema que está tendo agora nesse conflito, nesse atual cenário, né, que já é, eu considero uma espécie de segunda fase da guerra da Ucrânia. As armas. Cara, muito do armamento que está sendo enviado para a Ucrânia hoje, né, eles são armas específicas para a estratégia da resistência do combate de guerrilha. Tá? Então, é muita arma de uso pessoal, né, é muito fuzil e é necessário muita munição para abastecer esse armamento pessoal aí. Né? É arma de ataque, lógico que é. Um fuzil não é uma arma de defesa pessoal, né? Mas é uma arma individual, onde cada homem tem o seu próprio equipamento. Então está indo muito para alimentar essa resistência. Né? Mas existem algumas armas que exigem, né, treinamento, né, preparo. E não é só aquela arma de uso pessoal. Né? São peças de artilharia de médio alcance, por exemplo, canhões ou lançadores de mísseis, né? E outros tipos de equipamentos que são necessários. Treinamento do soldado que vai operar aquele equipamento. Então, esse treinamento é caro, não é barato. Não adianta você mandar uma peça de artilharia, um canhão de guerra lá da Alemanha, né, que eles estavam estocados lá e a Alemanha não entra em guerra hoje mais, então eles ficam vendendo armas para quem está entrando em guerra que eles criaram. E aí, essa peça de artilharia só é útil para as forças ucranianas se tiver um cara que sabe operar o maquinário. No cenário de guerrilha é legal você estacionar lá o canhão, né, numa via pública, escondido, e atacar as forças russas que estão estabilizadas em um determinado local. Né, numa distância segura, inclusive para quem está atacando. E depois você desmobiliza lá o seu canhão, guarda, esconde, né, e os russos ficam lá com o seu prejuízo. Mas quem vai operar o canhão? Precisa de treinamento. Não é qualquer um chegar lá, aperta um botão, não funciona mais assim. Ainda mais quando é armamento estrangeiro. Os ucranianos estavam muito acostumados, e muito do seu poderio bélico ainda era oriundo da própria Rússia, quando ainda era União Soviética. Então, muito equipamento ucraniano, que acabou se perdendo nessa guerra, era da época da União Soviética, quando a Ucrânia fazia parte ainda. Então, esse equipamento já está defasado, já está destruído, já está inoperante, e você precisa repor equipamentos, ainda mais na mudança de estratégia, que não é mais guerra de exército com exército, né? É como eu disse, pequenos grupos, rápido deslocamento, ataque surpresa, né? E já era, cenário de guerrilha. E aí você precisa de outro tipo de equipamento. E não dá para você simplesmente, porque os homens que vão operar esses equipamentos precisam de treinamento, correto? O equipamento chega, precisa de quem sabe operar. Para você colocar o cara que vai operar o equipamento, você precisa tirar um soldado que está na frente de batalha, tirar ele por 2, 3 semanas para ele aprender a operar o equipamento. Só que quem vai ficar na frente de batalha? Porque no cenário de guerrilha, de avanço de tropas invasoras é isso. Bairro a bairro. Quanto mais bairros você perde, menos espaço você tem para lutar. Entendeu?
Se você tirar os caras da frente de batalha para ensinar eles a operar os novos equipamentos, essas 2, 3 semanas, cara, inviabilizam a resistência. É um prejuízo imenso para a resistência ucraniana. Tem poucos homens, inclusive. Lembra que eu falei dos mercenários? Da grana que está sumindo? E aí você vai ter como tirar, né, sei lá, quantos homens você precisa para treinar nesses novos equipamentos? Não é tão simples assim, né? Tem uma questão de logística, uma questão de estratégia. Né? Eles vão perder espaço. Ou você vai colocar esses equipamentos na mão de homens despreparados e esses equipamentos vão se perder. Que é o que está acontecendo hoje. Na Ucrânia estão perdendo, né, milhares e milhares de todo tipo de equipamento bélico enviado, né, de maneira voluntária para a resistência ucraniana, que estão indo para a linha de frente, né, e por questão de inexperiência, né, por não saberem operar equipamento, e por uma questão de que não dá para você lutar com a Rússia, como eles acham que dá. Então eles estão perdendo muitos equipamentos, cara. Perderam centenas, acho que mais de 1.000 blindados. Né? Perderam vários tanques de guerra. Eles gostam de ficar mostrando em alguns canais, alguns perfis. Destruíram um tanque russo. Quantos tanques ucranianos não foram destruídos para cada tanque russo? A máquina russa consegue repor um tanque muito facilmente, muito mais fácil do que uma máquina destruída da Ucrânia. Quantos aviões de combate? Não existe mais força aérea ucraniana. Todos os aeroportos foram destruídos. Por isso que muito do espaço aéreo da Ucrânia, das forças ucranianas, né, ficam recebendo helicópteros de ataque de outros países para abastecer a resistência, porque não precisa exatamente de uma pista de pouso, de um aeródromo. É diferente. O helicóptero tem uma grande mobilidade, né, para você esconder, para você subir, descer. Então é mais fácil alimentar a força aérea ucraniana com helicópteros, que é o que resta para eles. Os grandes aeroportos, né, o suporte militar acabou para a força aérea ucraniana. Assim como para a força terrestre e para a força naval. Não existem mais acesso aos portos, não existem mais fábricas de munição, fábricas de peças de artilharia, não tem mais nada na Ucrânia. Não no nível de guerra. Então, na prática, o que acontece hoje na Ucrânia é que muitos desses equipamentos enviados à resistência ucraniana, né, que são equipamentos caros, muitas vezes que não servem para qualquer um operar, né, eles estão sendo abandonados na linha de frente, com o avanço das tropas russas, e aí não dá tempo de você recuar com esses equipamentos, como peças de artilharia de grande porte, por exemplo. Né, muito equipamento sendo destruído, né, muito equipamento está sendo tomado pelas forças russas, né, com o avanço das tropas. Não tem mais aquela empolgação, né, aquela dedicação da resistência ucraniana em lutar até o último homem, né, em dar sua vida pela guerra. Quando você vê um tanque russo, milhares de soldados russos avançando sobre a sua posição, você sozinho defendendo aquilo, sem munição, sem água e sem ninguém para te ajudar, cara, você abandona tudo e corre. É a lei da sobrevivência. Não tem mais a causa patriótica em jogo nesse momento ali, não. Em guerrilha não existe essa coisa muito assim, não, cara. Não numa guerrilha composta ali por lideranças, né, mercenárias, que estão ali por causa de grana. Então é muito equipamento se perdendo ali. Né? E aí você cria um outro cenário que é um verdadeiro mercado negro desses equipamentos. Que estão abastecendo, né, diversos grupos ali da região ou próximos ali, interessados em equipamentos vindos do mundo inteiro, para alimentar a resistência ucraniana, que não tem como operar, não tem como guardar, estão sendo abandonados. E esses equipamentos, até pelas forças ucranianas mercenárias, estão sendo vendidos nesse mercado negro. Então você vê grandes grupos de milícias, né, que são considerados terroristas, muitas vezes, né, sendo alimentados com essas armas. Armas que são da Alemanha, armas que são da Suécia, armas principalmente dos Estados Unidos, estão indo na mão de guerrilheiros fanáticos, de jihad, por exemplo, do Estado Islâmico. Né, estão indo parar na mão de líderes que são considerados inimigos, né, dos Estados Unidos. As armas americanas nas mãos de guerrilheiros do Irã. Isso não é tão bom assim como parece para algumas pessoas. Mas por que está acontecendo? Porque estão injetando arma e dinheiro sem ter controle, cara. Porque eles só querem estender a guerra. E aí eles estão alimentando todo tipo de resistência pelo mundo. Está todo mundo enchendo os estoques de armas que estão sumindo da Ucrânia. Isso é muito perigoso, cara. Principalmente para quem quer, né, se estabelecer com modo de seguro. Israel, por exemplo, está muito preocupada, né, com as armas que estão vindo da Ucrânia e acabar parando na mão dos palestinos. Armas muitas vezes de grande porte, né, com grande poder destrutivo.
E os palestinos, que muitas vezes estão abandonados, sem equipamento, né, moderno, agora podem ser abastecidos com esses equipamentos do mercado negro ucraniano. Né? As grandes autoridades mundiais, elas estão pensando nisso, elas estão observando isso. França está preocupada, a Alemanha está preocupada, Israel está muito preocupada. Locais instáveis como Iraque, Afeganistão, Síria, estão todos preocupados, até a Turquia, por conta dos curdos, porque todos esses grupos considerados inimigos deles estão recebendo essas armas, estão podendo ter acesso a essas armas. Outro detalhe importante, que é bom ressaltar aqui com vocês, é que sem acesso, né, e sem conseguir operar, né, ou viabilizar a operação desses equipamentos modernos, que acabam nem chegando nas mãos da resistência ucraniana, lá na ponta, né, do fronte de batalha, né, não chegam essas armas modernas, essas peças de artilharia, não chega nada disso para os caras. E os caras estão ficando abandonados lá. Some no mercado negro, né, acaba se perdendo por não saberem utilizar. Então a coisa está, né, sumindo, não chega no fronte de batalha. Então as forças de resistência ucraniana se limitam às peças que eles têm, a equipamentos que eles têm, que eu disse para vocês que são antigos, da era soviética ainda. Então eles não têm acesso a fuzis modernos, calibres modernos, peças de reposição para o seu armamento, né, que sejam modernos. Eles têm que se contentar, né, em resistir com o que tem, que são coisas antigas, obsoletas muitas vezes. Então toda a munição antiga, né, e todas as peças de reposição de fuzis antigos, por exemplo, né, estão sumindo dentro da Ucrânia. Porque estão sendo recolhidos pelo mundo. Lembra da grana que eu falei que entra, né, nos bastidores ali para sustentar a guerra? Essa grana serve muitas vezes para comprar munição, né, que seja adequada ali aos fuzis que eles têm, peças de reposição para mobilizar ali, né, forças que eles possuem ali na região. Né? Muitas dessas coisas são do mercado negro, né, que são antigas ainda. E estão indo tudo para a Ucrânia. Então está virando outro ralo, né, dessa guerra antiga, né, dessas peças antigas, munição antiga, está sumindo da Ucrânia. Isso é interessante, sim, para quem fabrica novas armas. Tanto para a OTAN e os seus membros que têm fábricas de armas e munição, como para os Estados Unidos e até para a Rússia. Com equipamentos modernos, novas peças que são exigidas neles, né, eles não precisam mais de fuzis antigos, munição velha, né, mísseis antigos, minas, nada disso. Nada. Está tudo sumindo na Ucrânia porque é o que resta para a resistência ucraniana. É o que eles sabem usar. Então estão pegando toda a grana do mundo e comprando isso. Até o mercado negro russo está vendendo para a resistência ucraniana. Né? Por exemplo, munição de fuzil antiga. Você fala de calibres e tal, mas tem todo um processo logístico. Então, cara, eles estão comprando tudo que eles acham que eles sabem operar. Que é coisa antiga. E isso está obrigando, exigindo que quem está vendendo, né, e lida com esse tipo de comércio, né, adquira novas armas. Então, você está modernizando o mercado negro de armas no mundo. O que parece até que talvez não seja uma coincidência, uma consequência, né, uma fatalidade, talvez seja algo estratégico. Para os Estados Unidos é interessante você sumir com os antigos fuzis russos e passar, por exemplo, a operar com fuzis modernos dos Estados Unidos. Não é interessante? Novos lanças-mísseis, né, em vez daqueles antigos soviéticos, os americanos, suecos, os alemães podem vender aí no mercado negro, né, e vender, principalmente para a resistência ucraniana, peças modernas que são muito mais caras, que criam uma dependência de fornecimento, de manutenção e reabastecimento. Exige uma cadeia de alimentação para isso. Então, se você eliminar o que era velho nessa guerra, você vai mudar todo, né, o sistema de armamento no mundo por equipamentos modernos. Vai exigir que todo mundo mude para equipamento moderno. Forças armadas ali, mais tradicionais, ali da Europa ou do Oriente Médio, que tinham muitas peças russas antigas, acabam podendo vender essas peças, né, para a resistência ucraniana, através do mercado negro, e conseguem reabastecer com equipamento moderno. Porque tá todo mundo ganhando dinheiro vendendo arma ali agora, cara. Parou para pensar nisso? Talvez não, mas eles pensaram, tá? Pensaram muito bem nisso. Estão ganhando muita grana nisso. É muitos milhares de dólares, ou de rublos, ou de qualquer que seja a moeda de quem tá vendendo as armas ali. É muitos milhares, né, no comércio negro ali. Só que eu vou encerrar aqui, cara, porque dos focos de resistência mais pesados que existem hoje, né, na guerra da Ucrânia,
É uma cidade em Lugansk, que fica na região da bacia de Donbás, né, e os ucranianos estão resistindo, né, a entregar essa bacia de Donbás ou deixar que os russos estabeleçam um controle total e estabilizado na bacia de Donbás. Né, eu já expliquei para vocês por que é importante estrategicamente, né, ter posse da bacia de Donbás. Né, é uma cidade que, cara, os nomes são complicados, né, mano? Eu anotei aqui, Sievierodonetsk. Eu não sei pronunciar isso, cara. Sievierodonetsk, um negocinho do Rodonetsk. Não sei, cara. Existe uma cidade nesse local estratégico de Lugansk, que seria uma das repúblicas independentes que vão ficar ali no local da bacia de Donbás, né, sob influência russa, né, que seria Lugansk, Donetsk, né, e já temos a Crimeia, ou pelo menos eles têm a Crimeia, né, seriam, né, espaços, governos independentes, regiões independentes da Ucrânia, mas que vão ficar sob influência russa. E tem uma cidade que serve de foco de resistência, né, para as forças ucranianas, dentro da República de Lugansk, que é essa cidade que eu citei para vocês. Então, curiosamente, como aconteceu em Mariupol, as forças de resistência ali, né, de guerrilha da Ucrânia, elas acabaram se escondendo, foi o termo que eles utilizaram, né? Na verdade, eu falei, eles auto-encurralaram dentro de uma fábrica química. Parece uma repetição do que aconteceu em Mariupol, cara. Centenas ou milhares de soldados, né, fizeram civis de refém, se esconderam no subsolo, em bunkers, né, num bunker que existe dentro de uma fábrica química nessa cidade. Exatamente o cenário de Mariupol. Por quê? Você acha que é coincidência? Eu não falei para vocês que tinha alguma coisa dentro, né, de Mariupol, lá naquela fábrica, em disputa? É a mesma situação agora. As forças de resistência não estão se escondendo, né, se colocando em risco, se auto-encurralando num bunker, por exemplo, à toa. Eles estão protegendo, né, algo ali, ou ganhando tempo para destruir algo que está ali, para que não caia nas mãos dos russos. Os russos, por sua vez, não querem simplesmente devastar, por exemplo, essa fábrica química com um grande ataque, não só pelos civis que estão ali como escudo dos guerrilheiros de resistência, mas porque eles têm, né, uma estratégia, um objetivo no que está no subsolo dessa fábrica química. E não é por um acaso que é uma fábrica química, né, ou um grande complexo industrial. Né, é utilizado como fábricas de armas químicas e até armas convencionais na região. Então é uma disputa estratégica pelo local. Mesmo cenário de Mariupol. Civis de escudo, bunkers. É curioso, né? Você tem uma fábrica, uma região que está estabilizada, que nem está pensando em guerra, e tem um bunker, né? Digamos assim, por um acaso, né? O dono da fábrica ou o governo ucraniano construiu um bunker qualquer, debaixo de um local qualquer, né? Pensando, quem sabe, daqui uns 300 anos, se acontecer uma guerra. Não. Tudo foi montado estrategicamente, não é de agora. Então você tem um bunker dentro de uma fábrica química, protegido por centenas de soldados guerrilheiros ali, né, que se auto-encurralaram, vão se sacrificar no processo de defesa desse local, e que estão cercados por forças russas que não querem adotar uma estratégia comum de só devastar tudo e passar por cima e ir embora. Não, eles querem o que está escondido lá dentro, o que está sendo protegido pelas forças ucranianas. Então não é à toa, não é coincidência, cara. Como aconteceu em Mariupol, essa cidade agora também não é e em outras também não são. Existem sim fábricas de armas biológicas, armas químicas e armas de destruição em massa, que são o objetivo dos russos. E são o objetivo da resistência ucraniana proteger aquilo para que não caia nas mãos russas. Valeu!